Olá, tudo bem? Hoje eu quero continuar meditando com você na palavra de Deus, referente às pragas do Egito, a terceira praga, a praga dos piolhos. Vamos ler lá no capítulo 8 de Êxodo, versículo 16. Diz assim: Disse Yahvé a Moisés: Dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra, e surgiu grande multidão de piolhos, que atacaram os homens e os rebanhos. Todo o pó da terra tornou-se piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos nos homens e no gado. Contudo, os magos afirmaram a Faraó: Atentai, estas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração do Faraó permanecia empedernido, e também a eles não deu ouvidos, como Yahvé havia predito. Na primeira e na segunda praga, os magos conseguiram fazer a mesma coisa. Transformaram água em sangue e produziram sapos. Porém, na terceira praga, o Senhor confronta a crença no Deus Tote, que era o Deus do conhecimento, da escrita e da magia, segundo os egípcios. Então o Senhor confronta esse Deus. Os magos egípcios, eles não puderam produzir piolhos do pó da terra. Aqui o Senhor, ele quebra, a crença naquele Deus da magia. Ele fala: não, isso não é obra de deuses, isso é obra do único Deus, o único que pode tornar água em sangue, que pode fazer com que haja uma infestação de rãs, o único que pode transformar o pó da terra em piolhos, sou eu. E o Senhor vai confrontando aquela crença. E os próprios magos do Egito, eles reconhecem que aquilo era obra do dedo de Deus, que aquilo não podia ser feito pela crença egípcia, pela magia egípcia, pelas ciências ocultas que eles tanto praticavam. Agora ali eles tinham que reconhecer que só Deus podia fazer aquilo. Nós vamos vendo que cada praga o Senhor vai confrontando uma crença. E eu digo que o Senhor confronta a crença, não os deuses egípcios, porque não existe outro Deus a não ser o Senhor. Só o Senhor é Deus. O homem, ao longo dos milênios, ele foi crendo, ele foi criando deuses para si. Mas o que ele tem adorado são entidades malignas. Só existe um único Deus. É o nosso Senhor. É o Deus de Israel. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós temos crido. Muitas vezes nós não cremos assim como os egípcios, em deuses, em ídolos, deuses feitos por mãos. Nós não veneramos os animais assim como eles, mas nós muitas vezes temos colocado outras coisas no altar do nosso coração. E temos adorado sim, talvez não uma deusa com corpo de mulher e cabeça de sapo, ou um rio, porque nós consideramos que aquele rio traz prosperidade, traz fertilidade para a terra. Talvez não temos adorado um Deus da magia, um Deus da escrita, do conhecimento. Mas quantas vezes nós colocamos no lugar de Deus o dinheiro, os bens, um filho, um sonho, o trabalho, o sucesso.
Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus? Quantas coisas têm ocupado o altar do nosso coração e sem nos darmos conta, nós veneramos. Nós nos prostramos diante daquilo em espírito. E nós vivemos em função daquilo. Quantas pessoas têm adorado, têm venerado os seus próprios sentimentos, as ilusões, os seus sonhos, os seus desejos. Quantas pessoas têm colocado outras coisas num lugar que deveria pertencer somente a Deus. Aqui os magos reconheceram que aquilo era obra de Deus, que não poderia ser feito por mãos humanas, não poderia ser feito por nenhum outro tipo de entidade, que eles não poderiam manipular as forças ocultas, que Deus faz e desfaz conforme Ele quer. Mas Faraó continuava com o coração empedernido. A minha oração hoje é que nós não venhamos a ser como Faraó, que mesmo vendo tantos sinais, continuou com o coração endurecido. Mesmo vendo o agir de Deus miraculoso, ele não adorou ao Senhor. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele não atendeu a ordem do Senhor de deixar o povo ir. Que nós possamos ter o nosso coração quebrantado diante da voz de Deus. Que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver o agir de Deus em toda e qualquer situação. Que nós possamos entender que o Senhor tem falado através de tantas circunstâncias. Deus tem falado. Através de tantas situações que nós temos visto, o Senhor tem falado. Que nós possamos estar atentos à voz de Deus. Em nome de Jesus.